Amigos, espectadores, é uma alegria grande, como todos os sábados, estar aqui com vocês. Eu sou o William Ribeiro, juntamente com o nosso amigo Luiz Carlos. Estaremos juntos fazendo o nosso programa ao vivo, aqui dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos que estamos ao vivo todos os sábados, de 17 às 18 horas, e quem não pode acompanhar nesse horário terá a possibilidade de fazê-lo em outra oportunidade. Os nossos programas estão disponíveis no site da Rede Brasil Espírita, na Rádio Brasil Espírita, no nosso site universocrístico.com e também no nosso canal no YouTube. Lembramos que vocês podem também acompanhar os nossos programas através do seu aparelho móvel, seu aparelho celular ou tablet, bastando para isso baixar o aplicativo da Rede Brasil Espírita ou da Rádio Brasil Espírita. Estamos a caminho aí, meus irmãos, ultrapassamos a 100 mil aplicativos baixados. Muita coisa, né? Agradecemos muito aí aos nossos ouvintes e espectadores. É importante a participação de vocês, como sempre falamos, vocês podem enviar perguntas, comentários, ou mesmo algumas sugestões através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, ou também através do nosso WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. É muito importante essa participação de vocês aqui com a gente. Bom, meus amigos, como sempre falamos, o nosso programa ele tem uma proposta universalista. A gente fala, analisa, fazemos reflexões em cima de vários pontos. Falamos de religião, ciência, filosofia, em especial destacamos a doutrina espírita. Somos espíritos e nos aproximarmos desta nossa verdade tende então a facilitar aí o nosso dia a dia. Hoje, os nossos programas, como a gente vem dizendo aí, nós fizemos algumas reflexões para o despertar da mente, foi um tema um dos nossos programas, esse despertar da mente espiritual para que possamos encontrar o caminho infinito que nos traz uma lucidez de consciência para poder ultrapassarmos os desafios que são naturais dessa senda, dessas nossas reencarnações, para que possamos fazer essa mudança, sair do homem velho e entrar no homem novo, com uma consciência. É um autoconhecimento, como sempre falamos, transcender, não é isso, Luiz? Sair da matéria e pautarmos os nossos anseios na nossa essência, na nossa realidade. Somos espíritos, não é mesmo? E hoje o nosso tema, as nossas reflexões vai ser em cima do Bhagavad Gita, Krishna. Há mais de 5.000 anos, um dos avatares que aqui esteve, trazendo também mensagens em momentos crísticos. Não é isso? Krishna é uma figura central do livro Bhagavad Gita, e que é o livro sagrado dos hinduístas. E nos deixou bastante conhecimentos para poder pautarmos o nosso dia a dia nessa essência divina. Temos muito aí para falar no decorrer do programa. Não é isso, meu amigo Luiz? Seja bem-vindo. Prazer grande tê-lo aqui, mais uma vez, nessa tarde de sábado. Obrigado pelo convite. Boa tarde a você, boa tarde, pessoal de casa. Falar de Bhagavad Gita, William, eu diria assim, numa breve palavra, é inspirador. Bastante, tem razão. Quando eu peguei para ler o livro, assim, sem nenhuma pretensão, indicado até por conta do trabalho que nós estamos fazendo aqui, o estudo, eu comecei a ler, assim, você começa, fala assim, poxa, é um livro, vai falar de uma batalha, vai falar de alguma coisa que
Mas quando você vai passando pelos capítulos, você vai percebendo uma quantidade de conteúdo. Essência das mensagens, né? É simples, chega fácil, né? Poemas, chegam certos no nosso coração de uma forma bem tranquila, e um conteúdo assim, eu diria... Sublime. Sublime, exatamente. Acho que a palavra é essa. É sublime. E agora, é algo que não é para você ler como um romance, que você lê de cabo a rabo de uma hora para outra, né? Assim, correndo. É um livro que tem que ser guardado na cabeceira, como Gandhi o fazia, de forma que a gente vai lendo ele gradativamente. Ele vai entrando para nós, nos nossos corações, de uma forma tranquila, serena, e que a gente vai perceber, assim como o Evangelho, né, o Livro dos Espíritos, cada vez que a gente passa por ele, a gente lê e a gente interpreta sempre, e percebe uma coisa diferente. Percepções, né? São sempre diferentes. Né? O Bhagavad Gita segue a mesma linha e acho que até um pouco mais profundo em alguns aspectos. Porque, e o interessante, quando a gente olha o Bhagavad Gita, a gente percebe também coisas que nós aprendemos de doutrina espírita, de coisas que nós falamos de Buda. Ou seja, todos os programas que você comentou, que nós fizemos anteriormente, de alguma forma, eles voltam a ficar claros na nossa mente como um assunto que está totalmente integrado com o Bhagavad Gita. Aquilo que a gente fala, né? A mensagem, ela vem de uma única fonte, do nosso Criador, que são momentos crísticos, né? Perfeito, perfeito. E, curiosamente, assim, para quem nunca leu o Bhagavad Gita, a gente recomenda que o faça. Mais que recomendado, né? Mais do que recomendado, porque é indispensável, eu diria. E ele começa, logo no início do primeiro capítulo, falando sobre sofrimento e ignorância. Porque o Bhagavad Gita, ele é um pequeno pedaço do Mahabharata, que é um compêndio, uma epopeia épica, que traz muitos outros assuntos. Tem outros livros agregados. Livros, né? Agora, o Bhagavad Gita, ele começa a narrativa com uma alegoria a uma guerra entre duas grandes... dois exércitos. Dois exércitos, exatamente. E, curiosamente, esses exércitos se compõem de pessoas da mesma família. Já começa aí a trama, né? E, curiosamente, a guerra se instala no sentido de que existe um rei por direito, de um lado, e do outro lado, um reinado que usurpou o trono do rei que é de direito. Então existe um conflito entre quem tem o direito ao reinado e aqueles que usurparam esse reino. E Krishna aparece intermediando, ou melhor dizendo, dando informações reflexivas para Arjuna, que faz parte de um desses grandes exércitos, para que ele tenha as atitudes adequadas dentro dessa guerra. E no primeiro capítulo, Arjuna entra num conflito, porque ele fala: eu não terei condições de participar dessa guerra com parentes meus. Do outro lado tem tios, primos, parentes, pessoas que são próximas. Familiares, né? Familiares. E nessa alegoria, imaginemos nós tendo do outro lado da guerra pessoas que nós amamos, que nós gostamos. Como é que nós nos comportaríamos nessa situação? Qual a reação, a ação em cima disso? E aí Arjuna, nesse aflito, que ele, todo o capítulo primeiro ele fala exatamente desse conflito, dessa aflição, que depois estudando, nós percebemos que essa aflição tem tudo a ver com a aflição do ser humano, na busca de superar o seu ego, as ilusões que o ego gera na nossa vida. Essa é a mensagem, né? Essa é a grande mensagem. No segundo capítulo, que fala da revelação da verdade, Krishna fala o seguinte para Arjuna: a injustiça nunca poderá superar a justiça. Pelo contrário, a justiça tem que sempre sobrepor a injustiça. O bem tem que sobrepujar o mal. Ele não pode estar à frente do outro. O bem não precisa de subsídio, né? Ele é. Mas aquilo que é falta dele tem que passar a reconhecê-lo. E no caso em questão, havia uma injustiça, porque algo foi retirado que era devido a esse rei. E o nosso Senhor Krishna fala o seguinte: não, você tem que combater os usurpadores do trono, sim.
porque a justiça tem que ser feita. E aí nós começamos o trabalho de reflexão exatamente dessa grande batalha do ser humano na Terra, né, William? Isso aí. E qual é, aí a base é essa, né? Qual é a nossa grande batalha, William? A nossa grande batalha é material ou a nossa grande batalha no sentido de alcançar o espiritual? Como organizar a nossa consciência, né, para esse caminho, né, para essa evolução? E é muito lindo, vocês vão ler, porque é uma leitura fácil e poética. E poética. Onde, vou dar um exemplo para vocês de uma citação de Krishna, que ele fala assim: quando os sentidos estão identificados com objetos sensórios, experimentam sensações. Essas coisas vêm e vão, são temporárias por natureza. A nossa busca é permanecer sempre sereno e imperturbável no meio de prazeres e sentimentos. E sofrimentos, melhor dizendo, de sofrimentos. Então, o que ele quer dizer aqui? Aí começa a questão da revelação da verdade. É nós percebermos que os objetos sensórios que ele fala aqui é a materialidade, é a nossa vida, que nós vivemos matéria pela matéria e não a vida pelo espírito. Ou seja, se nós nos identificamos com objetos sensórios, a posse, né, o adquirir coisas que vêm e vão na nossa vida, se nós nos identificarmos com esse tipo de coisa, nós vamos nos apegar a essas coisas de tal forma que elas vão gerar inquietação na gente. Elas vão gerar o efeito de ilusão. E Krishna lembra o seguinte: à medida que nós vamos entrando num mundo mais ou menos de ilusão, nós nos afastamos do caminho espiritual. Esse que é o grande ponto, e que ao longo de todos os 18 capítulos do Bhagavad Gita, ele nos faz refletir o que é importante nesse contexto de vida que, no caso de Arjuna, está no meio dessa batalha. Mas no nosso dia a dia, nós vivemos a nossa batalha de uma forma diferente. Nós temos os nossos monstros, nós vivemos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, muitas vezes aqui dentro da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, que invariavelmente geram externamente grandes distorções no relacionamento humano. Daí que vem os grandes ódios, as grandes contentas e as dificuldades que nós vivemos no nosso dia a dia estão ligadas a essa forma de sentir, essa forma talvez de não sentir o nosso Criador dentro de nós. E essas reflexões que o Krishna nos faz refletir é de reconhecer dentro de cada um de nós o eu divino e não o eu ego. Mudar o sentido da coisa, mudar o cenário, né? Porque a gente sabe que a mente, ela está preparada para nos ofertar, nos oferecer as atribulações, as provas, não é? Que são naturais. Estamos num mundo de provas e expiação. Organizar isso, administrar isso, discernir para onde vamos, o que fazemos, quais as posições a serem tomadas, são esses ensinamentos que a gente recebe aí de Krishna, né? Como fazer? É preciso transcender, sair da matéria, buscar a nossa essência, quem somos, né? O que pode estar agregando à minha realidade, que é espiritual, quando aqui estou, quando encarnado. O que está agregando ao corpo físico que pode me iludir, né? Que pode tendenciosamente me tirar de um caminho que seja o caminho infinito, um caminho onde encontraremos o nosso Criador, iremos ao encontro de Deus, né? Então são essas reflexões que Krishna, né, passando essas informações para ali o Arjuna, né, chega até nós, né, muito altruísta,
a fala, o lidar, as informações que chegam. Mas a gente vai continuar esse assunto no segundo bloco do nosso programa, porque já estamos chegando ao finalzinho do primeiro bloco. Lembramos que vocês podem participar através de e-mail universocrístico.com, com perguntas, dúvidas ou mesmo comentários. Ou também através do nosso WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltaremos para o segundo bloco do nosso programa. Até já. Para o segundo bloco do nosso programa, falamos direto dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Tema de hoje, Bhagavad Gita, elucidações de Krishna, que há mais de 5.000 anos esteve aqui entre nós, trazendo mensagens crísticas, vindas direto do nosso Criador. E um ponto importante, dando sequência ao que a gente vinha falando, a parte da mente, precisamos estar muito atentos, porque Krishna, ele nos elucida dizendo que é preciso estar muito atento à intencionalidade, não é, dos anseios humanos, quando aqui estamos nos deparando, vivenciando na encarnação, juntamente com o sistema humano de ser. Porque essas intencionalidades, quando humanas, criadas pela mente, elas têm uma grande influência do ego. E que vai trazer, vai nos apresentar, vai colocar ao nosso lado paixões, desejos e apego. Olha a situação como é sutil. Então a mente, ela apresenta no nosso dia a dia situações que facilmente, se não estivermos atentos, se não estivermos aquelas orai e vigiai, se não estivermos conscientes, ou seja, com uma lucidez divina de consciência, se não estivermos firmes nos nossos propósitos, o
que queremos, quais os caminhos a seguir, o que eu estou fazendo aqui. Se não estivermos voltados a isso, se não estivermos coração e mente abertos, receptivos a inspiração, né, desses conhecimentos, dessas elucidações, desses ensinamentos vindas do nosso Criador, facilmente tendemos a nos desviar. Facilmente tendemos a nos direcionar para as ilusões que são naturais do mundo humano. As ilusões da matéria. Não é? Existe sempre um pecado que nós caímos da preocupação de exteriorizar primeiro antes de sentir, né, William? A gente está até comentando agora um pouco antes, fora do programa, e a gente tem que esquecer um pouco essa questão de se preocupar em exteriorizar ser santo. A gente não tem que exteriorizar, se preocupar em ser santo para as outras pessoas. Antes de tudo, nós precisamos de ser santo para nós mesmos, ou buscar essa santidade dentro de nós. Então, essa busca que Krishna, né, incentiva a Arjuna, é uma busca interior, né? É o que a gente fala todo o programa. É uma busca de cada um individual e, como você bem falou, a questão da intencionalidade. Qual é a minha intenção de estar aqui fazendo isso hoje? É para aparecer para a câmera ou é para aprender? É para interiorizar conhecimento importante para a vida? Interiorizar, né? Então, a cada passo que nós venhamos a dar na nossa vida, a gente tem que ter clareza de propósito, né? Acho que esse que é o caminho, porque à medida que a gente vai refletindo sobre essas experiências, sobre essas maturações que nós sofremos cada dia que nós aprendemos alguma coisa, e elas ajudam para a gente modificar o nosso comportamento, ela está sendo útil para a gente, porque ela está sendo útil para eu ter um pensamento direcionado para um caminho divergente daquele que instintivamente eu tinha antes. É isso aí. Então, inclusive, é curioso, William, que tem um trecho aqui que o Krishna comenta o seguinte: existem 2 passos que nós precisamos dar. O primeiro, a gente pode até evitar alguma coisa sensorial, né, do mundo sensorial, que nós sabemos que é errado. Nós podemos evitar. Estar mais atentos. Né? Mais atento. Só que ele vai mais profundamente ainda. Eu posso evitar, mas eu não deixo de ter o desejo de fazê-lo. Então, ele fala o seguinte: eu só vou conseguir superar esse segundo passo porque eu posso evitar. Por exemplo, eu sei que eu tenho dificuldade nesse campo, nesse campo de atuação, de vida. Beleza, eu já estou evitando fazer tal coisa. Isso já é positivo. Começa a trabalhar a mente a respeito disso. Agora, para nós aprimorarmos o nosso verdadeiro eu supremo, o eu divino, a gente tem que não só evitar, mas cativar o nosso eu divino para nem desejo ter. Isso. Nem desejo ter. É a segunda fase do aprendizado. Eu não desejo mais. Eu não só não preciso de evitar, porque eu não desejo, então eu não evito. Então, e a intenção é justamente isso, ela é uma parte da mente que causa esse desejo. Né? Então, trabalhando a mente com relação a isso, automaticamente você vai tomando um novo caminho, vai se redirecionando. É o passo, não tem reeducando o coração e a mente. Perfeito. Né? Realmente, se nós formos ler todos os trechos do Bhagavad Gita aqui, é um romance, é muito bonito, não dá pra gente ler, é bom a gente debater. Agora, vocês de casa, não deixem de comprar, é um livro fininho, mas se você for pensar em todo o conteúdo que ele passa, é um livro muito grosso. Enorme, muita coisa. Entendeu? Porque o conteúdo, na verdade, desenvolve na mente de cada um. A forma como cada um interpreta o Evangelho é pessoal. A forma como cada um interpretará o Bhagavad Gita, cada um vai ter o seu tempo de interpretar de uma forma ou de outra.
para que a gente possa, primeiro, usá-lo como instrumento educativo, né, para não ser escravo dos objetos sensoriais que ele comenta aqui, e no segundo momento, estando tão próximo desse divino, que eu não preciso mais nem me preocupar em... A coisa se interioriza, né? Interioriza. Vai passando a não depender. O que precisamos é isso. É claro, precisamos interagir, estamos aqui para isso, é uma escola, estamos para provas, né? E o interessante, Luiz, é que a cada momento, como estamos num processo de transição, repara que as provas são cada vez mais assíduas, né? Numa velocidade muito grande, mais intensas, né? E mais intensas. Isso a gente repara no dia a dia. Começa a reparar as situações, as pessoas aos entornos, né? As pessoas que interagem com a gente. Quanta, né, situação adversa estão aparecendo. As pessoas estão... E como é um momento de transição, é um momento... Acenderam-se as luzes, não é isso? É um momento de escolha, é um momento de decisão. Quem eu sou? O que eu quero? Né? E você ainda... Houve situações que as pessoas... eu não sei ainda o que eu sou, não sei para onde eu vou e não sei... Ainda é muito presente essa falta, né, desse autoconhecimento. Porque se é um momento de transição e a gente sabe que vai haver uma regeneração, e se você não se conhece, se você não consegue se definir, se você não consegue se encontrar, a situação tende a ficar muito mais complicada, muito mais difícil. E um grande problema disso tudo é que a maioria continua, insiste em procurar as respostas num sistema humano, no mundo material. Como Cristo nos ensina, a única maneira é voltar a mente para o espiritual, é nos aproximarmos da nossa essência, é nos afastarmos de todos os agregados do corpo físico, porque é passageiro. O mundo material é uma distração. O mundo material, para nós, que a gente chama de ilusão, né, que Krishna fala do termo ilusão, é uma distração para a gente. É uma perda de tempo na caminhada espiritual. E um dos pontos, William, não sei se a gente pode falar agora, é a questão do apego, né? Nossa, porque isso é uma das coisas é um dos pontos, porque tem tudo a ver com essa busca diária. É a busca do adquirir coisas, né? Da conquista que não leva a nada, da conquista do material, que a gente sabe, todos nós sabemos, até aquele que é leigo sabe que não vai levar o material para além túmulo. Isso. A diferença é que nós estamos além desses outros que adquirem os bens, porque nós sabemos que não existe o fim além túmulo. Nós sabemos que além túmulo tem muitas outras vidas. É só um pedaço de uma... Né? É só uma outra dimensão. De uma infinidade aí de outras. Exatamente. E tem um trecho, William, que ele fala assim, ó, assim, que é muito interessante, que eu gostaria de citar, se você me permitisse. Sim. Sábios dotados de perfeita sabedoria não se apegam aos frutos do trabalho e com isso se liberam para sempre da escravidão de nascimento e morte. Ou seja, nós estamos falando aqui que o apego é uma das motivações das sucessivas encarnações, porque nós nos apegamos nas coisas que são perecíveis, que são transitórias, que são coisas que são uma ilusão vã da gente e que nós precisamos muitas vezes voltar a novas experiências para que a gente tire essa ilusão da nossa mente, da nossa forma de agir, de atitude mesmo, né? E esses apegos nada mais é do que amar a matéria a mais do que Deus. E Jesus, quando, né, nos trouxe os ensinamentos, amai a Deus sobre todas as coisas, fazemos ou tendemos a fazer o contrário no apego do mundo físico.
né? Não estou dizendo que não devemos trabalhar, não é isso. Mas que a gente não tenha que comer, tenha o prazer de convívio, do lazer, não é isso, né? O que precisa ser focado, analisado e refletir a respeito é do resultado, né? As consequências, né? Com aquilo ali, qual a minha intenção perante isso? Primeiro o reino dos céus, sua justiça, depois tudo mais virá como acréscimo. E a matéria, o mundo humano, ele tá para isso, para fazer a prova. Ele vai se apresentar a todo momento para que a gente defina para onde seguir. Mamon ou Deus? É preciso fazer essa escolha. E a cada vez mais as tentações, né, as provas vão ficando mais assíduas, mais presentes. E, como dissemos, se não houver um autoconhecimento, quem eu sou, começar a identificar os seus sentimentos, né, perante a determinadas situações, como é que eu me comporto perante a isso, né? O meu desejo, a minha paixão por aquilo, o meu apego àquilo ali. O terceiro milênio está voltado exatamente para esse retorno do ser para dentro, né, William? Para esse autoconhecimento. Os momentos que nós estamos vivendo e a mídia e a ocasião desses programas como o Universo Crístico já demonstram que é uma intencionalidade dos nossos maiores, né, os nossos mentores, de favorecer uma quantidade maior de pessoas buscando esse conhecimento interior. Isso. Daí existiu o Universo Crístico, e acredito que tenha muitos outros programas com temas similares ou que tem o mesmo objetivo crístico, vamos dizer assim, né, William? Que trabalhe esse lado, que trabalhe essa linha, porque o que a gente vê é 95% estatísticas oficiais da ONU, da humanidade voltada para a matéria. Não precisa nem de falar muito, né, William? Se você pegar e ligar a televisão, você vai ver a quantidade de situações que as civilizações, o mundo em torno, não só um país em separado, geram distorções. E isso não é questão nem de desenvolvimento econômico, não, porque existem países com desenvolvimento econômico altíssimo e que tem uma série de distorções sociais mesmo, né? Sem a preocupação com o coletivo, realmente com o lado espiritual. O dinheiro, né, a posse econômica, ela até te causa mais testes, né? Sim. Ela te proporciona mais atribulações, mais tribulações ali. Então é preciso estar atento, transcender isso tudo. Porque, na verdade, para fazermos essa transformação, deixarmos o homem velho, entrarmos no homem novo, fazermos essa tão divulgada reforma íntima, né, essa introspecção, conhecermos a nós mesmos, a nossa essência, encontrar essa lucidez da mente, né, encontrar esse caminho infinito que vai nos levar ao encontro do Deus que está dentro de cada um de nós, exige renúncia. Existe renúncia. E aí? Renúncia. Quem está disposto, renúncia, né, a raciocinar um pouquinho, parar, voltar a sua atenção e falar: nas 24 horas do meu dia, 10 minutos está para Deus, o restante está todo na corrida financeira, por dinheiro, vaidade, ego, uma série de coisas que, né, voltadas. Então é preciso renunciar a alguma coisa, é preciso organizar isso aí, é preciso voltar a atenção, né? Como falamos no programa passado, é preciso desligar um pouquinho a televisão e pegar uma leitura um pouquinho mais, né, elucidativa, alguma coisa mais altruísta. Pegar um Bhagavad Gita. Não é? É preciso atuar mais. As pessoas facilmente estão se desviando. A gente que lida aí no dia a dia, no atendimento fraterno, algumas instituições, os voluntários estão simplesmente desaparecendo, sumindo no estalo de dedo. Porque as provas, as tribulações,
elas vão levar mesmo quem não estiver com a estrutura. É o momento de transição, é o momento de escolha, é o momento de separação. Mudar a sintonia, né, Wêniger? Mudar a sintonia, exatamente. Senão não vai mudar, Luiz. Se não mudar a sintonia, a intenção, a mente e o coração, vai se distanciando cada vez mais das forças divinas que nos dá sustentabilidade para mantermos esse canal aberto para tirarmos as impurezas ao entorno de nós. Somos brilho, mas estamos, infelizmente, ainda muito, né, muita coisa para dissertar aí em cima dos ensinamentos de Krishna, né? Mas, infelizmente, chegamos aqui ao finalzinho do segundo bloco do nosso programa. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco. Até já. Bom, meus amigos, retomamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa. Lembrando que vocês podem enviar perguntas através do nosso e-mail ou nosso WhatsApp. Vai estar passando aqui na sua telinha, universocrístico.com. O tema Bhagavad Gita, estamos aí refletindo a respeito desses ensinamentos e o foco, né, Luiz, precisamos nos distanciar um pouco, né, dos anseios, dos desejos, dos resultados humanos. Tendemos muito a isso. Desde criança que somos, né, treinados, altamente instruídos para isso, né? Poucos ou raros têm uma instrução diferenciada. Ou seja, abre um espaço no coração, na mente e no cotidiano para Deus. A grande maioria, infelizmente, controle remoto, né? Na corrida financeira, na corrida por dinheiro, pelas posses, desejos, paixões. E é justamente o contrário a isso, né? O outro lado, mudar um pouco o cenário. Esses são os ensinamentos que Krishna nos passa no Bhagavad Gita, né? O reto agir, como, né, estávamos falando nos bastidores, ter uma consciência plena de que as atitudes, as ações, as intenções estão voltadas para a nossa essência, para o que somos, né, verdadeiramente. Somos espíritos, temos um propósito divino quando aqui estamos. Viemos... Nada está solto, nós viemos com um propósito, temos um comprometimento, uma responsabilidade, primeiro conosco mesmo,
não é? E depois com as leis divinas. São leis vindas do nosso Criador, que precisamos estar atentos. Quando entramos na contramão, já falamos isso e repetimos várias vezes no programa, quando entramos na contramão dessa essência divina, quando pautamos as nossas ações, intenções, atitudes, pensamentos, sentimentos, nos agregados, né, que se agregam ao corpo físico nas reencarnações, como as sensações, as emoções, quando não há um controle disso tudo, os pensamentos, quando não há uma organização, né, uma administração, discernimento disso tudo, as coisas tendem a ficarem mais difíceis. E os resultados não vêm, as respostas não vêm, embaralhando aí cada vez mais a nossa vivência aqui. E o que acontece, que o resultado final é que, às vezes, passamos a encarnação inteira jogadas fora, jogada na lata de lixo. Literalmente. Tempo, né? Exatamente. Coisas que são ilusão. E há quanto tempo estamos reencarnando? E nesse discurso do Krishna com Arjuna, esse ponto que você citou do reto agir, é exatamente aquilo que Krishna direciona Arjuna. É o reto agir, que é diferente do não agir e do falso agir. Existe diferença entre esses três aspectos, né? Quando nós falamos do reto agir, nós estamos falando do agir em nome do eu divino. Ou seja, é como se todas as atitudes que eu tenho no meu dia a dia, eu antes de agir, eu estou agindo em nome dele, do nosso eu divino, do eu crístico. Então, olha que coisa bonita, é poética, mas é bonita porque se nós nos concentrarmos no nosso dia a dia, saindo de casa ao acordar, a gente sintonizar com o nosso crístico, e tudo que nós fizermos for em nome dele, nós não vamos fazer nada que realmente não tenha sintonia com o que é divino. A questão toda é que nós não mantemos no dia a dia o nosso contato fino com esse eu divino. Daí nós distanciarmos nas nossas atitudes. Agora, o que é o não agir? O não agir é agir em nome do ego, que é completamente diferente do agir em nome do eu divino. E o que é o não? O que é? Desculpe, eu falei o não agir, não, eu falei o falso agir, que é isso, né? Desculpe. O falso agir, eu ajo, mas em nome do ego. Interesses próprios, voltados à nossa vontade, ao nosso querer, né? Exatamente. Desculpe, eu troquei, né? Troquei. O não agir, que é o contrário. Eu não faço nada. Mas é o que Krishna comenta. Quem não age não sai da escravidão do ego. É uma omissão, né? Você fica. Ninguém vai sair da escravidão. Né? É um escravo eterno. E como nós não podemos ser escravos eternos, nós somos compelidos a agir, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa nos fará movimentar nesse sentido, entendeu? Então, resumindo, William, só porque eu fiz a confusão aqui, nós temos o falso agir, que estamos agindo em nome do ego, o não agir, que na verdade é como se eu ficasse numa inércia eterna, e nós não podemos ficar numa inércia eterna, e o reto agir, que é o agir em nome do eu divino. E essas nossas ações, né, Luiz, mesmo que aparentemente os resultados não condiz ali com a satisfação humana, precisamos manter essa fidelidade divina, não é? Porque geralmente são ações tendenciosas, não é? Com foco em um resultado material, humano. E aí perdemos a essência, traímos, se assim podemos dizer, a nossa essência, a espiritual, a divina. Perfeito. Né? Agora, Krishna nos recomenda: haja intensamente, mas não seja escravo dos seus atos. Ou seja, voltando àquilo que nós falamos lá, não vamos ser escravos do nosso trabalho. No sentido de que, se as minhas ações sejam nobres, não devem por si só
ser maiores do que o nosso Criador. Ou seja, eu estou agindo em nome do Criador, fazendo algo que o represente. Mas esse ato que eu estou fazendo, ele não é maior do que o nosso Criador. Ele é um ato importante. Né? Mas amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não posso ser apegado a Ele. Ah, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu. Né? Não pode ter ego dizendo que eu fiz um monte de coisas. Né? Deus acima de tudo. Né? O nosso Criador acima de todas as coisas. Né? O nosso Criador. E as nossas ações, no nosso dia a dia, no cotidiano, principalmente nessas situações constantes, adversas, nesse momento de transição, é o que comentamos em outros programas. Nós entramos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e vamos perdurando com situações que, Luiz, às vezes não nos atentamos. Estamos fugindo a esse comprometimento divino, com os resultados pautados e voltados para essa essência, os ensinamentos crísticos, Deus, nosso Criador, porque há uma certa comodidade e tendemos a seguir os que os outros fazem. Um exemplo simples é o comprometimento que temos no nosso trabalho. Entramos numa empresa, fazemos um contrato de trabalho de 30 dias, não é isso? Reivindicamos o nosso salário, né? O acordado ali. Quando ele não vem, quando atrasa, confusão, briga, desavença, reclamações, não é isso? Mas e o nosso dia a dia? O que fazemos? Trabalhamos de fato? Estamos cumprindo o acordado? Tendemos muito a julgar, né? Ah, corrupção aqui, corrupção ali. Mas no trabalho, no momento em que eu tenho acordado com o meu empregador, 8 horas de trabalho, e na maioria do meu tempo eu fico enganando, né? Vários subterfúgios, telefone, internet, WhatsApp, cafezinho, uma série de coisas. Se contabilizarmos, nós estamos enganando a empresa, porque não trabalhamos os 30 dias acordados. Não existe sistema terreno onde existe eu tenho que ganhar contra alguma coisa que alguém tem que perder. Nós temos que aprender a trabalhar num esquema de ganha-ganha. Se alguém perde, existe um desequilíbrio, William. É um comprometimento divino. Eu preciso cumprir o que foi acordado. Não é o que geralmente fazem, ou o que se todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer também. Não é? Aquela situação que a gente sempre comenta. Ou seja, deixa eu seguir aqui a multidão, senão eu vou ser um diferente. Então, é preciso determinadas renúncias, ter uma lucidez na consciência de que esse compromisso, o comprometimento divino está sendo cumprido. Né? Citamos o trabalho, mas a todo momento acontece isso. Em casa, nas ruas, com os amigos, não é? Então, esse reto agir é preciso... É o levar vantagem, né, William? É o tal da levar vantagem. Todo mundo quer ganhar, só quer ganhar, e a gente sabe que enquanto um ganha, o outro tem que perder. E nós não viemos aqui só para ganhar. O mundo não está preparado só para nos trazer vitórias. O sistema de alguém perder para alguém ganhar não está de acordo com a lei de justiça, amor e caridade. Né? Ele é completamente divergente de um aspecto de justiça. Nós precisamos de rever, né, as nossas atitudes no nosso dia a dia, e que às vezes a gente na automação, né, na automaticidade do dia a dia, até o que a gente fala foi treinado, porque você vê outras pessoas controle remoto, né? O controle remoto. A gente se bobear, a gente se pega em situações pequenininhas, às vezes coisas são simples, que nós nos pegamos querendo levar vantagens pequenas, entendeu? Que não funciona. É estacionar num lugar que é indevido. Aquele lugar não é indevido, não é? Alguém vai ter problema ali para passar por ali. Exatamente. Eu não vou estacionar ali. Eu vou parar um pouquinho, vou parar 200 metros, 300 metros mais distante do local que eu vou, mas eu estou no lugar certo, eu não estou atrapalhando ninguém. Então, se todos pensarem
de uma forma onde eu me preocupo com a minha atitude, sabendo que eu posso prejudicar o outro, a gente começa a mudar a forma de viver e dos problemas que nos circundam. Porque nós podemos tirar vantagem no momento X, mas no segundo momento, no terceiro, quem vai ser o prejudicado vamos ser nós. Causa e efeito, ação e reação, leis divinas, né? Por isso que precisamos manter essa regularidade, ou pelo menos nos esforçarmos para isso, não é? Que é essa vivência espiritualista. Não há julgamento de maneira alguma, mas se está todo mundo estacionando em cima da calçada, eu vou estacionar também, todo mundo, né? Mas porque julgar também quem está fazendo isso foge também à vivência espiritualista. Mas o que a gente está falando é refletindo a respeito de situações, posições e ações que com certeza vai mudar a nossa mente e, consequentemente, o nosso coração. Porque a mente, ela te apresenta a situação, como falamos, mas ela vai te proporcionar a situação e você vai decidir, né? Você vai escolher para onde direcionar o seu coração. Nós é que fazemos essa escolha. Verdade. Né? E a mente vai estar preparada para nos apresentar isso. Qual a maneira de lidar com isso no nosso dia a dia? É a partir disso aí é que precisamos pautar essa nossa vivência numa vivência espiritual. Verdade. Olha só um trecho aqui que o Krishna nos fala. Tu vai conseguir ler aí porque deu uma baixa na... Ah, mas eu consigo. Na energia consigo. Aqui. Não espera lucro nem receita perda. Desculpe. Não espera lucro nem receia perda. Vive todo em si mesmo, senhor dos seus sentimentos e pensamentos, enquanto age. Reino da sua alma. Ou seja, a gente não tem que esperar lucro e não tem que recear qualquer perda. A gente tem que viver a nossa vida da forma mais plena possível, procurando ser correto, ser justo, atuar de uma forma, como a gente está falando aqui, vamos ganhar sempre de uma forma coletiva e não ganhar eu apenas em detrimento de muitos. Muitos hoje são muito ricos, mas a conquista dessa riqueza, quando ela traz a miséria de muitos, com toda certeza esse desequilíbrio, seja qualquer que seja um de nós que faça isso, gera um desequilíbrio para si próprio, que vai ser carregado com um peso maior, porque você está mexendo com muitos e não com você não está se maltratando apenas, está maltratando a muitos, né, William? Negativamente. E tem uma vai ter que responder por tudo isso, né? André Luiz tem um ensinamento que ele diz o seguinte: corrijamos a nós mesmos antes que o mundo nos corrija. A evolução, ela é inexorável. Ela vai acontecer. É uma obra do nosso Criador que vai impulsionar a humanidade para esse crescimento. Nós escolhemos os caminhos, dor ou amor. Por onde queremos ir? Verdade. Por isso que as elucidações de André Luiz, olha, corrija-se a ti próprio antes que o mundo te corrija, porque aí vem a dor, vem o sofrimento, as amarguras, tristezas, angústias. Então são situações que, se pautarmos aí os nossos caminhos, nos ensinamentos crísticos vindos desses avatares, a tendência é nos distanciarmos dessas situações ruins, ou melhor, nos fortalecermos diante delas. O melhor é nós nos mantermos no caminho sem essas distorções, porque quando a gente sai do caminho, que seria o caminho crístico, nós naturalmente vamos ser forçados a voltar. Isso. Mas essa volta pode ser mais ou menos dolorosa, entendeu? Então, se nós tivermos essa sintonia que nós falamos no bloco anterior, ela é a nossa certeza de estar percorrendo um caminho mais agradável, com menos tropeços, vamos dizer assim, né, William? Nos fortalecer até, né, para lidar com essas situações, né? Porque as adversidades a gente sabe que
são naturais das sendas, né? As adversidades, elas estão aí porque estamos num mundo de provas e expiações. E, como dissemos, a gente tem aí uma grande parte da humanidade com formas, pensamentos, ações, atitudes e pensamentos contrários. E há uma influência de energias aí contrárias à divina, né, que tende a levar, a influenciar, principalmente se não tivermos bem, como é que possamos dizer, bem baseados, né, bem com solidez, se assim possamos dizer. Não precisa não estamos falando aqui de espíritos altamente elevados, mas que a intenção, né, as atitudes têm que estar voltadas para isso, senão fica, como diz, vira presa fácil para os desvios, né, da matéria do mundo físico. Eu gostaria só de reforçar, William, a questão que a gente já falou anteriormente, está chegando daqui a pouco o nosso bloco. Já estamos... É a questão do desapego. Vou citar só mais um trecho aqui, porque existe uma sabedoria no desapego que Krishna cita em vários momentos nos versos que ele passa para a gente pelo Bhagavad Gita. E ele fala assim, ó, quem tudo faz sem apego aos resultados dos seus atos, faz tudo no Espírito de Deus. E como a flor de lótus, incontaminada pelo lago que vive, permanece livre do mal. Então, é só um reforço para nós em relação à questão ao apego. As atitudes que nós venhamos a fazer desapegadas do interesse material, do interesse de possuir, do interesse de ter poder. Nós temos que ter a busca de sim fazer o bem pelo bem, sem ver uma mão o que dá a outra, né, William? Já fala o Evangelho para a gente em relação a essa questão de buscar realmente ajuda, mas buscando a humildade que Jesus nos ensina e nos ensina todo o tempo pelo Evangelho, e que nós ainda muito teimosos, muito orgulhosos, ainda tendemos né, em caminho contrário. E a gente sabe, Luiz, que o nosso futuro é agora. Precisamos tirar do nosso vocabulário que está difícil, que não dá, que não é para agora, não é? Porque às vezes tendemos, a mente, como falamos, ela capta, te mostra, age e te leva a agir de acordo com seus pensamentos. Então, se você fica toda hora, não, isso eu vou deixar para depois, não, isso eu não consigo, não, aí começa a vir os subterfúgios, né? O corpo mole. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, aparece uma série de coisas e vão aparecer mais outras, porque é aquilo que está sendo emanado da sua mente e do seu coração. Não tem outro caminho. Se não mudar o discurso, se não mudar o cenário, eu posso, eu quero, eu vou ao encontro do nosso Criador, do Deus que está dentro de mim. Eu vou aumentar o comprometimento, né, para as verdades divinas. Eu vim aqui para isso. Eu não vim aqui para passar férias. Eu não vim aqui para outro motivo. São ensinamentos vindos dos nossos maiores. Qualquer situação contrária é sofrimento, dor, amargura. E o que é pior é que as pessoas envoltas a esses pensamentos, desviados totalmente de Deus, a grande maioria, ainda rezam, fazem oração, prece, pedindo paz, harmonia, tranquilidade, saúde, emprego, dinheiro, casamento. Olha como é que a coisa está totalmente... É inviável acontecer isso, né, William? Esse corpo mole, gente, ele está totalmente ligado ao não agir ou ao falso agir, né? Ou ligado ao nosso ego ou a querer ficar numa inércia que nós não vamos conseguir e não vamos poder ficar. Nós somos impulsionados, nós somos seres que temos que agir intensamente, constantemente na busca do nosso aprimoramento espiritual. Somos os arquitetos, né, do nosso viver, da nossa vida. Somos os arquitetos, né, do nosso... escolhemos para onde queremos ir.
não cobra de ninguém o que a gente tem que fazer por nós mesmos. Exatamente. Né? E vai analisando as consequências, os caminhos que estão sendo seguidos, né? Os pensamentos, os sentimentos, e a partir daí faça uma análise. Busca aí, compare os ensinamentos que vêm dos nossos maiores. Né? Não fiquem só nessa conversa. Leiam também o Bhagavad Gita, né, William? Busquem o estudo, busquem o conhecimento dos livros que tem tantos aí, que trazem tanta informação, e toda semana nós estamos sugerindo. E que vão ajudar nessa mudança. Reserve um tempinho, né, no seu dia. Faça esse comprometimento com você mesmo para procurar encontrar essa essência que está aí dentro, está dentro de cada um de nós. Mas se nós não voltarmos a atenção, ninguém mais vai conseguir fazer. Bom, meu amigo Luiz, chegamos aí ao finalzinho do nosso programa de hoje. Lembro que estaremos de volta na próxima semana, de 17 às 18 horas, ao vivo, pela Rede Brasil Espírita. Nossos programas também vão ficar disponíveis no site da rede, da rádio, no nosso site universocrisco.com.br, também no nosso canal do YouTube. E a semana que vem, qual é o tema, William? O tema da semana que vem é a busca da verdade. A busca da verdade. E Bhagavad Gita a gente volta aí mais à frente falando aí dos ensinamentos, que é sempre bom, né? Lembro que vocês podem enviar as perguntas, comentários, dúvidas pelo WhatsApp 21 Rio de Janeiro 96632 8040, ou também através do nosso e-mail universocrisco@universocrisco.com. Bom, meus amigos, estaremos de volta então na próxima semana, direto aqui dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro. Um grande abraço para todos. Considerações finais, meu amigo Luiz? Um abraço para todos e boa tarde, tudo de bom para vocês. Esperamos vocês aqui semana que vem. Isso, uma boa semana, fiquem em paz e que Deus nos ilumine sempre. Até mais.